Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, de ver esse auditório cheio. Eu vou tentar falar rápido, porque, na verdade, assim, eu vou apresentar uma estimativa de da população em situação de rua no Brasil. Ela não se pretende ser a última palavra no assunto, nem encerrar discussões sobre o que, de fato, é a população em situação de rua, que caracteriza esse fenômeno, mas sim contribuir para melhorar as políticas públicas. Então, a minha apresentação aqui vai tentar ser curta e cortar detalhes metodológicos que o pesquisador gosta, mas que são muito chatos e iam fazer vocês dormir. Tá? Então, acho que o mais importante é para quê, né? Não é toda a pesquisa que a gente faz que a gente tem a oportunidade de receber uma demanda tão clara de que a sociedade civil organizada, a população alvo, né, a população interessada e as políticas públicas, os gestores de políticas públicas, vêm com uma demanda tão clara: olha, a gente precisa ter uma estimativa da população de rua. Por que isso? Na verdade, qualquer política pública depende de algumas informações para ela conseguir ser minimamente racional. Uma delas é saber qual o tamanho, quer dizer, quem são essas pessoas, né? Para além da estimativa, o perfil, que é uma coisa que a gente ainda pretende fazer, né? Mas é muito difícil de estimar, é muito difícil, certo? E assim, essa falta do dado, no caso da população de rua, assim como outras populações, ela tem algumas características que precisam ser ditas. Quer dizer, a população de rua, ao ser ilegível para o Estado, ilegível para a população que passa pela rua e não vê, gera desconhecimento, né, sobre sua localização, sobre como é que é a sua vida, né? Limita o acesso ao registro no cadastro único e em outras políticas públicas, impede que o Estado consiga montar políticas públicas melhores e acaba reproduzindo uma espécie de invisibilidade que a população de rua enfrenta no seu dia a dia. Ou seja, já não basta o preconceito social que essa população enfrenta, o Estado acaba reproduzindo isso ao fazer essa população invisível para as estatísticas oficiais. Então, quando eu participei de uma reunião no IBGE, alguns anos atrás, tentou-se fazer que o IBGE incluísse no censo a população. Aparentemente, eles não vão fazer isso, essa é outra conversa, mas a gente viu que a gente precisava ter esse dado logo, certo? Então, meu objetivo aqui foi simplesmente chegar a dar essa resposta. Tá? Então, assim, tem muitos antecedentes, quer dizer, essa minha estimativa não é a primeira pesquisa. Toda pesquisa se baseia em trabalhos anteriores, algumas pesquisas precisavam ser citadas, mas, assim, o principal aqui é dizer que teve, né, uma pesquisa do MDS de 2008, que, inclusive, o colega do Ministério da Saúde me confirmou que continua sendo utilizada como a principal pesquisa para falar sobre população de rua no Brasil. A pesquisa já vai fazer quase 10 anos, né, e não atinge o território nacional como um todo, só sendo 71 municípios, certo? Só que o MDS começou a incluir no seu censo da assistência social, dos equipamentos de assistência social, a pergunta: qual é a população de rua do seu município? E isso, então, fez essa possibilidade de fazer uma estimativa. Aqui eu agradeço ao Paulo Januzzi, que era o antigo secretário de Avaliação e Gestão de Informação do MDS, por ter me dado essa dica e me incentivado, então, a fazer esse estudo. Bom, alguns dados, né? Quer dizer, o Census, que é esse censo do Sistema Único da Assistência Social, dos seus equipamentos, já mostrava, assim, que dos 5.570 municípios brasileiros, mais de 1.000 já tinham estimativa, certo? Principalmente municípios grandes. Isso é importante, quer dizer, se falar 1.000 de 5.000 não parece muito. Não, mas a questão é o seguinte: um município de 5.000 pessoas não ter estimativa de população de rua não é o fim do mundo. A questão é se São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Curitiba tem, etc., certo? Então, assim, o que acontece? Se você junta os dados de 2015, 2014, 2013, você chega a quase 2.000 municípios com dados da estimativa. Então, qual foi o meu trabalho? Bom, somar esses números, claro. Outros detalhes metodológicos que não vêm ao caso agora, que são bastante complexos, mas principalmente expandir, né, desses 1.900 para os 5.570. Tá? Sempre é bom lembrar, certo? Como que a gente define quem é uma população em situação de rua ou não? É difícil. Não tem uma definição, ela não caiu do céu.
somos nós mesmos que temos que discutir. Existe uma definição legal, mas existe certamente um monte de fenômeno ali participando do que é viver na rua, que a gente não consegue captar num número, né? Outra coisa, se você vai tentar contar a população que mora num domicílio, é fácil, você vai batendo de casa em casa e você conta. Mas uma população nômade, ou seja, que um dia está numa praça, outro dia está em outro local, é muito mais difícil de você contar, certo? Outra coisa, eu estou pegando os dados dos municípios. Como é que o município levantou esse dado? Um levantou de um jeito, outro levantou do outro. Isso é problema também. Então, eu queria deixar bem claro que tem essas limitações, certo? Então, eu sempre tentei usar os dados mais recentes. Toda vez que tinha um dado muito díspare, ou eu ligava para o município, conversava com eles, ou utilizava de alguma metodologia de estimação quantitativa para corrigir o erro, certo? E o resultado saiu, então, nessa publicação do IPEA, o texto para discussão 2246. Quem gostar, se interessar de ver os detalhes, estão todos lá, certo? E eu vou aqui, só simplificando, colocar os resultados, certo? Quer dizer, como é que você consegue estimar, certo? Primeira coisa, então, é os municípios que já têm estimativa. Mas como é que eu pego São Paulo e estimo para Campinas? Bom, você começa a ver o que um município tem e o que outro não tem. Por exemplo, teu município tem serviço de acolhimento e atendimento à população de rua? Se tem, provavelmente tem mais população de rua lá, né? Quantas unidades de acolhimento você tem? Tem centro pop, etc. Né? E eu vi que ele está passando 2 slides ao mesmo tempo. População, esse é o principal, né? Qual o tamanho do teu município? Quanto mais gente tem, mais população de rua. E não é reto, quer dizer, quanto maior, mais tem numa escala logarítmica, né? Municípios muito grandes atraem muita gente. Municípios mais pobres atraem também população de rua. Não é que ele atrai, quer dizer, uma população pobre, em geral, tem problemas de habitação também, que vai se reverter em situação de rua. Outra coisa, se você tem uma área urbana, metropolitana, você vai ter uma espécie de importação de população de rua de um município para o outro. Por exemplo, dá o exemplo do Rio de Janeiro. Certamente, uma parcela da população de rua que nasceu no município de Duque de Caxias ou de Nova Iguaçu, hoje habita na rua do município do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Certo? A mesma coisa acontece em São Paulo, a mesma coisa acontece em Brasília. Então, você tem alguns dados, sem entrar em muito detalhe, que conseguem captar se o município tem uma dinâmica econômica que atrai pessoas de outros municípios, certo? O dado mais fácil é quantas pessoas trabalham no município e moram fora dele. Tá? Então, esse dado funciona muito bem, tem alguns outros. Tá? Ele está pulando 2 de uma vez só. Então, o serviço de acolhimento, eu já falei, e tem os dados, finalmente, do cadastro único. Tá? Os dados do cadastro único, eles têm uma vantagem, quer dizer, o município vai lá, cadastrou a pessoa, então aquela pessoa foi cadastrada pelo município em situação de rua. Por que eu não utilizei, então, os dados do cadastro único diretamente, mas só para construir o modelo? Porque ele tem uma subestimação, certo? É só aquelas pessoas que, de fato, o Estado conseguiu alcançar que estão aparecendo ali. Inclusive, em outro texto, que eu não vou apresentar aqui, a gente faz, inclusive, essa conta da taxa de cobertura do cadastro único sobre a população de rua, que é uma das possibilidades permitidas por esse tipo de estudo. Né? Então, bom, aí tem um monte de letra grega ali, eu não vou entrar em detalhe, mas a ideia é que você soma, de certa forma, todos esses modelos, né? O tamanho da população, se o município tem centralidade econômica, né? A urbanização do município, se tem muita população rural ou não, se tem muito equipamento para a população de rua, se tem população de rua cadastrada. Você utiliza tudo isso, faz um modelo, enfim, com técnicas estatísticas mais ou menos complexas, e você chega a uma estimativa. Tá? E você consegue calcular o quanto que a tua estimativa é boa também. Tá? Só para dar um exemplo do tipo de coisa que dá para você fazer, então, por exemplo, essa coisa que eu estava dizendo, de se o município tem uma unidade de acolhimento, ele vai ter mais população de rua. Né? Então, você vê aqui, ó, quantos municípios têm unidade de atendimento à população de rua? 8%. Tá? Agora, qual é o tamanho da população de rua que mora nesses municípios? 75%. Ou seja,
75% da população de rua mora em municípios que têm unidade de atendimento. Por quê? Porque são municípios maiores, que verificaram que tem esse problema e que, portanto, é um dado interessante para estimar. A gente pode olhar pelo outro lado. 1/4 dos municípios que têm população de rua não tem unidade para atendê-los, certo? O mesmo vale para a unidade de acolhimento, mesma coisa. 6%, 75%. Centro POP, 3% dos municípios têm centro POP, mas eles agregam 71% da população em situação de rua, certo? Bom, isso aqui, o básico que está sendo mostrado aqui é o seguinte, o modelo que eu criei, ou seja, essas coisas que eu estava falando para vocês que ajudam a gente a estimar, não só fazem sentido falando aqui no Blá, mas estatisticamente se mostraram verdadeiras, certo? Quantas pessoas moram fora do município e trabalham no município é uma variável importante. A infraestrutura urbana do município é importante, né? As unidades de acolhimento para crianças e adolescentes, é interessante, é um dado bom para estimar. Existir ou não existir serviço especializado para a população de rua é importante, e por aí vai, unidade de acolhimento, percentual de domicílios com renda até meio salário mínimo, ou seja, percentual da população em situação de pobreza, tudo isso ajuda a gente a estimar, certo? Resumindo o teste estatístico, o que você tem é o seguinte, você tem um modelo que se você retirar a parte do erro nos dados originais, que eu estava falando, cada município conta de uma forma, etc., ele explica 96% do problema. Isso é muito raro de acontecer, é realmente uma estimativa de muito boa qualidade, eu mesmo fiquei surpreso de ter conseguido criar um modelo tão bom, né? Então, isso significa o seguinte, a gente tem uma estimativa que ela é válida, ela é bem feita, né? Isso aqui é uma validação, o importante disso é dizer o seguinte, você meio que faz alguns testes para ver o que aconteceria se eu usasse outros dados, e a gente chegou a uma espécie de estimativa do viés de erro, certo? Que está aí em torno de 0,5% de erro, na média, tá? Pode ter 5% a mais, 5% a menos, né, dentro daquela margem de erro, mas o número está mais ou menos bom, certo? E o número é esse, é 101.854 pessoas, certo? Você vê que a maior parte está no Sudeste, né? Quase 50% está no Sudeste, 40% estão nas metrópoles, certo? 36% municípios grandes, ou seja, são os grandes municípios que realmente agregam a população em situação de rua, tá? Então, assim, para concluir, né? Mais de 3/4 das pessoas em situação de rua estão nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Logo, entende-se que qualquer política para a população de rua deveria começar focando nesses municípios, a partir daí ver quais são os outros municípios que também têm uma população de rua grande, e aí tem casos particulares, por exemplo, municípios de fronteira muitas vezes têm uma população de rua grande, então você tem que ver todos esses casos, né? Os municípios muito pequenos, a população de rua é realmente menor, e aí eu acho que o tipo de trabalho tem que ser diferente, tem que ser um trabalho da assistência social mais personalizado, que esse tipo de município, esse tipo de território permite, né? Algumas recomendações, né? Bom, eu acho que tinha que incluir no censo de 2020. Esses dados que eu levantei, eles falam sobre o Brasil, região, tamanho de município, mas ele não traz o dado do município exatamente. E a gente sabe que a política pública é feita no município. E só o censo que consegue resolver esse problema. Agora, até lá, o que teria que ser feito? Melhorar o cadastro único, certo? A cobertura de quando eu fiz a pesquisa, que é dado de 2015, era 47%. Eu já tenho informações de que hoje essa cobertura subiu para cima de 60%. Então, isso realmente é muito bom, né? Municípios maiores, eu acho que o Fundo Nacional de Assistência Social deveria financiar pesquisas com regularidade, e municípios menores, mesmo que não seja financiado, deveria se desenvolver e disponibilizar uma metodologia de diagnóstico, que não é só contar a população de rua, é sim um trabalho de vigilância socioassistencial
em que essa população de rua não seja só contada, mas seja conhecida a sua realidade, porque isso ajuda o trabalho com essa população. Tá? Para concluir agora, só para dizer assim, meio que da notícia, né? Para além dessa estimativa, então, o que ela permite? A gente fez um mapeamento da rede socioassistencial, que atende a população em situação de rua. A gente quer mapear outras políticas públicas, certo? Saúde e habitação, principalmente, por isso eu fiquei feliz aqui que tem o pessoal da saúde e da habitação. O trabalho também seria excelente, né? E a gente vai fazer ainda um perfil da população de rua com base nos dados do cadastro único, né? A gente está esperando os dados chegar para fazer esse cadastro, certo? E depois a gente pretende fazer uma publicação do IPEA de linguagem simples para distribuir. Obrigado. No mesmo modelo que foi feito pelo IPEA, a situação social de catadores e catadores de material reciclável e reutilizável, certo? É isso.